Deixa eu te dar um número muito específico. 65. Essa é a idade que a maioria dos brasileiros tem como meta para se aposentar. E uma pessoa que chega aos 65 hoje, com saúde razoável, tem uma probabilidade real de viver até os 85. São 20 anos. 20 anos de aluguel ou condomínio. 20 anos de supermercado, conta de luz, plano de saúde, remédio controlado. 20 anos de um mundo que fica mais caro todo ano. A inflação não para quando você para de trabalhar, enquanto o seu contra-cheque deixa de existir para sempre. Passei 35 anos olhando de perto o que esse período de 20 anos faz com as pessoas. E te digo com toda a seriedade que tenho, o que você está prestes a ouvir pode ser a diferença entre uma velhice tranquila e uma velhice dependente dos seus filhos. Meu nome é Dr. Antônio Figueiredo. Sou economista e especialista em planejamento previdenciário. Tenho pós-graduação em economia por duas das melhores universidades do país. Publiquei pesquisas sobre sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro por mais de 3 décadas. Assessorei pessoalmente mais de 2.000 brasileiros, trabalhadores CLT, servidores públicos, autônomos, empresários, profissionais liberais, sobre como estruturar a renda da aposentadoria de forma que o dinheiro durasse tanto quanto eles. E me aposentei aos 65 com segurança financeira real. Minha aposentadoria funciona. Eu segui as minhas próprias regras. Mas o que esses 35 anos verdadeiramente me ensinaram? O que milhares de prontuários, projeções e conversas do outro lado da minha mesa realmente me revelaram é isto. Existe uma única regra. Uma regra fundamental sobre como o dinheiro se comporta no momento em que você para de trabalhar. Não uma dúzia de hábitos. Não um sistema complicado. Uma única regra. E 80% das pessoas que se sentaram na minha frente, pessoas inteligentes, dedicadas, que fizeram as coisas certas durante décadas, violaram essa regra, quase sempre sem saber. E quando as consequências chegaram como chega um diagnóstico sério. Devagar primeiro, depois tudo de uma vez. Não estou te contando isso para te assustar. Estou te contando porque já vi essa história terminar mal vezes demais. E não quero que seja a sua história. Então fica comigo, porque o que vou te dizer é a conversa que eu queria que todos aqueles clientes tivessem ouvido de verdade. Olha, tem uma coisa que ninguém te conta quando você abre o extrato do seu INSS ou do seu FGTS e vê um número que parece razoável. Esse número existe dentro de uma lógica de acumulação. E você passou 30 ou 40 anos entendendo, conscientemente ou não, como a acumulação funciona. Você contribui. O tempo passa, o saldo do FGTS cresce. O INSS vai registrando suas contribuições. Você recebe salário. A vida tem ritmo. Isso é a lógica da acumulação. E durante os anos de trabalho ativo, essa lógica é completamente certa. No momento em que você se aposenta, no momento em que o contra-cheque para, tudo se inverte. Agora você está na fase de distribuição. E a fase de distribuição tem regras completamente diferentes. Regras que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Porque toda a conversa financeira em torno da aposentadoria se concentra quase exclusivamente em como contribuir. Não no que acontece com essas contribuições na manhã seguinte ao dia em que você para. Pensa comigo. O teto do INSS em 2024 é de R$ 7.786,02. Isso significa que, independentemente de quanto você ganhou durante a sua vida profissional, o INSS não vai te pagar mais do que isso. Se você ganhou R$ 15.000 por mês durante 25 anos e contribuiu corretamente sobre o teto em todos esses anos, a sua aposentadoria máxima pelo INSS
é de R$ 7.786,02. Uma queda de quase 50% na renda, no exato momento em que a sua capacidade de gerar renda adicional diminui. E aí vem a pergunta que a maioria das pessoas não faz antes de precisar da resposta. Quem vai cobrir essa diferença? Em 35 anos de prática, vi esse buraco engolir aposentadoria atrás de aposentadoria. Pessoas que tinham contribuído corretamente a vida toda. Pessoas que trabalharam com carteira assinada, que nunca fugiram do sistema, que fizeram o que mandava a lei, e chegavam à aposentadoria com um choque que ninguém as havia preparado para receber. A queda do salário para o teto do INSS não é uma notícia ruim que acontece com alguns. É uma matemática que acontece com qualquer pessoa que ganhou acima do teto durante a vida ativa e não construiu uma fonte complementar de renda. E o FGTS? O FGTS, que muita gente confunde com a sua poupança de aposentadoria, porque está ali, no nome, com a cara de reserva, não é um plano de aposentadoria. É um fundo de proteção contra a demissão. E o brasileiro, na prática, saca o FGTS em situações legítimas durante a vida. Compra da casa própria, doença grave, demissão sem justa causa. Quando chega à aposentadoria, o saldo do FGTS, que achava que seria um colchão, está zerado, ou muito menor do que imaginava. E aí, o buraco fica ainda maior. Tinha um caderno no meu consultório. Durante mais de 20 anos, toda vez que um cliente voltava para mim depois de se aposentar com dificuldades financeiras sérias, eu anotava o que tinha dado errado. Não as condições do mercado, a decisão específica, o equívoco concreto que havia rachado a fundação do plano. Depois de 2 décadas com esse caderno, o padrão era inequívoco. Não era imprudência. Não eram más decisões de investimento. Era gente ordinária, bem intencionada, que havia construído toda a sua vida financeira em torno da lógica de acumulação. E aplicou essa mesma lógica, sem modificá-la, sem questioná-la, à fase de distribuição. Ninguém avisou que as regras mudam na aposentadoria. E esse vazio de informação custou tudo a essas pessoas. Deixa eu te contar sobre um homem que vou chamar de Seu Carlos. Seu Carlos entra no meu consultório em agosto de 2014. Ele tem 57 anos. Vem com um sorriso e uma pasta de plástico amarelo. Dentro tem extratos, anotações próprias e uma planilha que ele mesmo montou. Trabalhou 31 anos com carteira assinada, sempre na mesma empresa, uma distribuidora de médio porte. Ganhou bem, foi crescendo na carreira. Nos últimos 10 anos, seu salário era de R$ 13.500 por mês. Contribuiu sobre o teto do INSS durante todo esse período. O FGTS tinha sacado R$ 67 mil em 2008 para ajudar na reforma da casa. E mais R$ 42 mil em 2011, quando precisou custear uma cirurgia da esposa que o plano de saúde não cobriu. Na data da conversa, o saldo do FGTS era de R$ 38 mil. Ele me mostra os números com a confiança de quem está apresentando uma boa notícia. Queria se aposentar aos 60. 3 anos de distância. Achava que estava no caminho certo. Eu olhei para os números, vi tudo imediatamente. Com 31 anos de contribuição, a projeção do INSS de Seu Carlos, descontada a reforma da Previdência de 2019 e as regras de transição, ficaria entre R$ 6.200 e R$ 7.100 por mês, dependendo da data de saída. Seu padrão de vida mensal estava em torno de R$ 12.800. A diferença era de quase R$ 6.000 por mês. Todo mês. Por 20 anos. Ele não tinha PGBL nem VGBL. Não tinha previdência complementar de espécie alguma. Nenhum ativo financeiro de expressão, além do saldo de FGTS e uma pequena poupança de R$ 22 mil.
Tinha 2 imóveis, a casa própria e um apartamento alugado que gerava R$ 1.800 por mês. Mas mesmo somando esse aluguel, o buraco mensal era de mais de R$ 4.000. Expliquei a situação com toda a clareza que eu conseguia. Seu Carlos, o INSS vai cobrir em torno de 50% do seu padrão de vida atual. O FGTS que sobrou vai durar menos de 1 ano nesse ritmo de diferença. Você tem 3 anos. Se começar agora, e eu disse, se começar agora, você ainda pode construir uma base de previdência privada que, em 10 ou 15 anos de distribuição controlada, ajude a fechar essa diferença. Mas se você se aposentar aos 60 com esse cenário sem nenhuma mudança, a matemática não fecha. Falei sobre PGBL, que permitiria a ele deduzir até 12% da renda bruta tributável no imposto de renda durante esses 3 últimos anos de trabalho, construindo uma reserva com eficiência fiscal. Falei sobre a possibilidade de postergar a aposentadoria por 2 ou 3 anos para aumentar o percentual de cálculo do benefício. Falei sobre a necessidade de ter uma estratégia específica para despesas de saúde, porque o plano de saúde que a empresa pagava deixaria de existir na aposentadoria, e ele teria de arcar com um plano individual que custa substancialmente mais. Ele me ouviu com atenção. No final da conversa, disse que ia conversar com a esposa. Quer saber o que aconteceu depois? Ele voltou ao meu consultório 18 meses depois. Se tinha aposentado aos 58, 2 anos antes do que havia planejado, porque a empresa passou por uma reestruturação e ele foi dispensado. Sacou o FGTS, os R$ 38.000 restantes, mais o saldo acumulado da rescisão, total de R$ 74.000, e usou parte disso para quitar uma dívida do cartão que havia acumulado no período sem renda. Não havia iniciado nenhum PGBL, não havia montado nenhuma reserva. A aposentadoria pelo INSS era de R$ 6.480 por mês. O aluguel do apartamento completava mais R$ 1.800. Total, R$ 8.280 por mês. Para um padrão de vida que havia sido construído em cima de R$ 12.800. A diferença mensal de R$ 4.500 estava sendo coberta, parcialmente, pelos 2 filhos adultos. E pelo saque progressivo da poupança de R$ 22.000. Que na projeção que fizemos juntos estaria zerada em menos de 5 meses. Seu Carlos tinha 59 anos e uma expectativa de vida de pelo menos mais 25. A conta não fechava. Não havia como fechar com os recursos que existiam. Ele não tinha apostado seu dinheiro, não tinha tomado decisões irresponsáveis. Era um homem que tinha trabalhado honestamente por 3 décadas, contribuído corretamente o tempo todo, seguido as regras do sistema, e simplesmente não sabia que essas regras tinham um teto, um limite, e que tudo acima desse teto era a responsabilidade dele. Sempre foi. Na real, a história de seu Carlos não é exceção no Brasil de hoje, é a regra. É a história mais comum que existe entre trabalhadores de classe média que chegam à aposentadoria achando que o INSS vai substituir o salário, e descobrem que ele substitui o teto, não o salário. Essa diferença é pequena na linguagem, mas devastadora nas contas. E ainda tem o FGTS. O trabalhador brasileiro trata o FGTS como reserva de longo prazo, mas o FGTS foi desenhado como proteção contra demissão, não como aposentadoria. A vida vai consumindo esse saldo ao longo dos anos. Cirurgia, reforma da casa, período sem renda, de forma perfeitamente legítima. E o fundo chega praticamente zerado na hora em que mais seria necessário. Vi esse padrão se repetir durante 35 anos. O sistema foi projetado para ser um dos pilares de um plano maior.
nunca o plano inteiro. Então é o seguinte, deixa eu te dizer exatamente o que eu diria se você estivesse sentado na minha frente agora. Isso não é consultoria financeira personalizada. Não sou seu assessor e a sua situação precisa de um plano específico para as suas circunstâncias. Mas é o que eu disse para os meus próprios filhos. É o que eu colocaria na mão de seu Carlos se pudesse voltar àquele agosto de 2014. Primeiro, calcule a sua brecha previdenciária agora. Acesse o meu INSS. Solicite uma simulação de benefício baseada no seu histórico de contribuições e na data em que pretende se aposentar. Esse número, o valor mensal projetado do seu benefício, é o ponto de partida do seu planejamento, não o destino. Compare com o seu padrão de gasto atual e projete com alguma correção de inflação. A diferença entre os dois é o buraco que você precisa ter uma estratégia para cobrir. Quanto mais tempo você tem antes de se aposentar, mais ferramentas você tem disponíveis para fechá-lo. Segundo, estude a previdência privada com eficiência fiscal. O PGBL permite deduzir até 12% da renda bruta tributável no imposto de renda, reduzindo o custo efetivo das contribuições. O VGBL não tem dedução na entrada, mas é mais eficiente na saída. A escolha entre um e outro depende do seu perfil tributário. O que importa é começar, e o momento ideal sempre foi antes de você estar nessa conversa. Terceiro, não trate o FGTS como reserva de aposentadoria. O FGTS existe para ser usado nas circunstâncias previstas em lei, e não há problema nisso. Mas cada saque reduz a reserva que você imaginava ter no fim. Construa reservas separadas, em instrumentos adequados ao seu horizonte de tempo, para as finalidades que o FGTS costuma cobrir na prática. Quarto, planeja os gastos de saúde com realismo. O plano de saúde coletivo que o empregador paga, ou parte paga, deixa de existir na aposentadoria. Um plano individual para pessoas acima de 60 anos pode custar 3 ou 4 vezes mais do que o plano coletivo. Medicamentos contínuos, consultas com especialistas, exames que o plano básico não cobre, possíveis internações, esses gastos tendem a crescer, não diminuir com o passar dos anos. Uma aposentadoria que não tem estratégia específica para a saúde tem um buraco aberto no meio do orçamento. E é um buraco que fica maior a cada ano. Tenho 70 anos. Minha aposentadoria é tranquila. Não estou aqui na frente dessa câmera porque preciso de alguma coisa de você. Estou aqui porque ainda carrego esse caderno. Ainda consigo ver o rosto de seu Carlos quando mostrei a segunda projeção, a real, a que não fechava. O silêncio antes de ele dizer, bem baixinho, achei que ia dar. Trabalhou duro a vida toda, e ninguém explicou que o sistema tem um teto, e que tudo acima desse teto é responsabilidade dele. Tenho orgulho genuíno dos clientes que ouviram, que reestruturaram, que construíram a previdência complementar antes de precisar dela. Tem gente vivendo com dignidade real hoje, nos 70s e 80s, porque entendeu a regra antes de o sistema mostrar o número na hora errada. Mas também estão os nomes naquele caderno. As pessoas que confiaram no número do contra-cheque em vez da regra. E esses nomes eu carrego há muito tempo. Cada pessoa que sai dessa conversa e realmente faz alguma coisa, que calcula a brecha, que abre o PGBL, que para de tratar o FGTS como reserva previdenciária, que planeja o custo de saúde honestamente. Esse é um nome a menos no caderno. Uma face a menos no arquivo que carrego. Já carreguei faces demais em 35 anos. Não quero que a próxima seja a sua.